Sejam todos bem-vindos, todos os telespectadores que me acompanham. Hoje estaremos falando de um tema muito pertinente, um tema que tem trazido mais confusões no mundo religioso do que esclarecimento. O Natal. Será que podemos comemorar o dia de Natal? A Bíblia Sagrada mostra-nos um princípio relativamente ao tema em questão. A Bíblia não condena o dia de Natal. Por exemplo, a história nos mostra que o primeiro Natal foi comemorado no dia 25 de março. O segundo Natal foi comemorado no dia 6 de janeiro. O Papa Júlio I, ele cristianizou, isso é o Natal, num período aproximadamente de 336 depois de Cristo. Por que ele cristianizou o Natal? Porque os romanos, na altura, eles comemoravam o Natal, ou seja, o nascimento do sol, Invacit Solis, que significa dia do sol. Eles idolatravam o dia do sol. O Papa Júlio I teve a iniciativa ou a amabilidade, ao invés dos romanos comemorarem o dia do sol, idolatrarem o dia do sol, ele baseou-se no livro de Malaquias, capítulo 4, o verso de leitura 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vimos que aqui o texto mostra relativamente que o sol da justiça é Cristo. Então, o objetivo que o Papa Júlio I teve é de tirar a mente, do romano, na idolatria do sol, a passarem a adorarem o Criador, que é o sol da justiça, isso é Jesus Cristo. Nós dizemos que o termo Natal, ele significa nascimento. Onde é que podemos nos basear que o termo Natal significa nascimento? A palavra de Deus, em João capítulo 3, um texto que nós vamos usar para uma referência, para nos referirmos na realidade, na verdade, etimologia Natal. Em João capítulo 3, o verso de leitura 1, a palavra de Deus diz o seguinte, acompanha. Depois disso, passou João a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Se pegarem o epígrafo, João amaldiçoou o seu nascimento. Então, que o termo nascimento significa Natal, ou Natal, nascimento. Então, querido telespectador que me acompanha, nós vimos aqui um aspecto muito importante relativamente ao Natal. Nós podemos sim comemorar o Natal. Natal, ele é bíblico. Nós vimos que o primeiro Natal foi comemorado em períodos anteriores. E a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 2, mostra-nos um princípio. E esse princípio que a Bíblia nos mostra, vai nos mostrar agora, em Lucas capítulo 2, o verso de leitura 8, esse é um princípio que nós temos que procurar aplicarmos em nossa própria vida. Dá-se aí o caso de quando alguém completa mais um ano de vida, pode sim comemorar. Olha o que a Bíblia vai falar agora. Acompanha. Em Lucas capítulo 2, o verso de leitura 8, a palavra de Deus diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor dele, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o Senhor será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Olha o verso 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então nós vimos aqui, telespectador que me acompanha, que aqui os anjos glorificaram, exaltaram o nome do Criador.
no ato do seu nascimento, e quanto mais nós como homem. Então os anjos aqui celebraram o dia de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós, como homem, temos a maior necessidade de exaltarmos, louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Telespectador, nós vimos aqui que esses homens magos que apareceram, foram, segundo a história, mostra que uns eram filósofos, não é? Também adoraram, também glorificaram o nome do nosso Criador. Então nós vimos aqui que a Bíblia Sagrada, ele exalta que nós temos que comemorar esse mesmo dia, que significa nascimento. Nascimento. Querido, a Bíblia Sagrada, em termos hermenêuticos, a aplicação desse texto, nós podemos pegar esse texto e aplicarmos em nossa própria vida, para que Cristo nasça cada dia que passa em nossos próprios corações. Cristo tem que nascer sempre, mas sempre em nosso próprio coração. Nós cremos que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Por quê? Por que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro? Porque é muito improvável, não é? Naquela altura no Meio Oriente fazia muito frio. E é muito improvável que Cristo tenha nascido nesse dia. Então aqui nós temos que manter o equilíbrio na situação. A Bíblia não condena a festividade desse dia. É nesse dia que os corações estão mais alegres, que nós, como cristãos, temos que fazer a coisa correta, ajudando as pessoas que carecem nesse dia. Nós cremos isso. Porque o livro da irmã White, o livro Lar Adventista, o capítulo 77, o tema Natal, Ellen White diz que esse é um dia que não pode ser passado por alto. As crianças têm que ser instruídas nesse dia. Têm que ser instruídas e ensinadas relativamente a esse dia. Apesar de que é um dia que as pessoas ficam, não é, andando de um caminho para o outro, mas como cristãos temos que refletir a imagem do nosso Criador. Assim como o Papa Júlio I, ele refletiu, ao invés de idolatrarem outros momentos, outros dias, então ele cristianizou esse mesmo dia para ser um dia de festividade, um dia de adoração ao Criador. Um dia de adoração ao Criador. Então eu quero dizer para você, telespectador, que não existe pecado nenhum. O que tens que fazer agora é ajudando as pessoas nesse mesmo dia. Porque há pessoas aí que têm viajado na maionese relativamente ao dia de Natal, feito mais confusão do que esclarecimento. Nós provamos, de acordo com a Bíblia, a história, que não é pecado nenhum comemorarmos o dia de Natal. Então digo para você, Feliz Natal e um próspero ano. Que Deus o abençoe nessa caminhada. Abraços.